E agradecer logo de antemão ao presidente em exercício do PROCON, o Ricardo Cruz, que está atendendo a gente. Ricardo, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza de estar nos atendendo. Eu queria te perguntar, porque desde ontem a gente tem recebido aqui reclamação de alguns ouvintes falando sobre reajuste no valor do combustível. E até ontem um proprietário de um posto, ou de postos aqui na Grande Ilha, ele ligou para o programa e disse que, de fato, houve um reajuste de 15 centavos e que seria já em decorrência do conflito que está acontecendo no Oriente Médio, que entra no 5º, 6º dia hoje. Eu te pergunto, o PROCON está tendo essa informação e sabe se de fato houve essa autorização para reajustar o valor da gasolina? Mais uma vez, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, a gente agradece o espaço, a oportunidade, né, de falar com os consumidores, todos os ouvintes aí da Rádio Mirante. A gente tem acompanhado, né, esse conflito aí de ordem mundial, né, no Oriente Médio, sempre quando acontece alguma coisa na geopolítica, né, que envolve o Oriente Médio, invariavelmente de alguma forma afeta, né, o preço do petróleo cotado internacionalmente e acaba em algumas medidas afetando, né, o consumidor do mundo inteiro. Nesse sentido, né, a gente viu a escalada aí desse conflito, né, o início aí dos bombardeios e uma consequência no aumento do preço do barril de petróleo. Só que essa cadeia de consumo ela é uma cadeia muito complexa. Então, não significa que aumentou o barril do petróleo internacionalmente já vai afetar o consumidor. Existe toda uma cadeia, existem as refinarias, existem as distribuidoras, né? Então o preço ele vai chegando. Além disso, a Petrobras, nesses choques no preço internacional do petróleo, ela tende a usar alguns colchões de amortecimento, né, para que esse impacto ele não chegue de uma forma abrupta ao consumidor. Por essa razão, a gente já determinou, a nossa equipe de fiscalização já está em campo fiscalizando todos os postos de combustíveis, porque se o fornecedor, se o proprietário do posto de combustível, ele não tiver nenhuma nota nova, onde ele comprovar que de fato já houve algum repasse pela refinaria, pela distribuidora, se não houver uma justificativa para esse aumento, a ordem imediata é de fazer a autuação daquele estabelecimento, com base no artigo 39, inciso 5, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. Aquele posto de combustível que tiver já aproveitando esse momento de abalo na ordem geopolítica internacional para querer lucrar em cima do consumidor maranhense, ele vai ser autuado. E é claro que cada caso, né, o proprietário ele vai ter oportunidade, né, de apresentar para a nossa fiscalização as notas ali de compra, se ele houver alguma justificativa. Se já houver tido, né, o aumento ali da distribuidora para aquele posto de combustível, ele tem a justificativa, ele deve comprovar por meio das notas fiscais. Se não houver justificativa, haverá autuação de forma imediata. É claro, né, Ricardo, que você que eu falo, o PROCON, vai dar a oportunidade para que, caso seja comprovado o aumento, o proprietário do posto ele se justifique, apresente essa nota com um preço já acima do que a gente imagina que ele tenha comprado. Mas me parece que a questão do lapso temporal é que acaba não batendo, porque um conflito que começou há 5, 6 dias, isso, como você bem disse, tem uma cadeia toda por trás envolvendo. Além do que, primeiro, isso afetaria as refinarias, para depois chegar na bomba. Então, ou seja, há uma demora, né, para que isso aconteça, pelo menos é o que a gente espera. E esse lapso temporal, vocês estarão, obviamente, atentos a isso, né? Exatamente, porque, inclusive, o proprietário ele já tem um estoque antigo, né? Então, ele tem que primeiro acabar aquele estoque antigo que ele comprou no valor menor, para ele poder repassar aí esse aumento, se tiver e quando tiver, ao consumidor. Então, a nossa equipe de fiscalização ela vai fazer um trabalho técnico, coletando aí as últimas notas e verificando em loco, em cada um dos estabelecimentos, se de fato houve algum aumento. Se o posto aumentou para o consumidor e não tem respaldo, ele vai ser autuado e vai ser penalizado na hora. Agora, Ricardo, só para a gente finalizar,
A gente tem recebido reclamações, porque teve 2 reajustes da Petrobras anteriormente, reajuste para menor, e que muitos entendem que isso não foi verificado na prática. O PROCON recebeu essa denúncia, o PROCON acabou fiscalizando essa situação. Como é que foi essa situação? O PROCON adota como prioridade a fiscalização do setor de combustíveis. A gente monitora de forma contínua e constante, né? Verificando não só a questão de preço, mas também a questão da qualidade e a questão da volumetria. Então, toda vez que há algum tipo de aumento que ele é injustificado, é considerado uma prática abusiva. Assim como, da mesma forma, o não repasse de reduções também é considerado uma prática abusiva. Por quê? Porque se trata de um produto essencial, né? O combustível, ele é um produto essencial. Então, deve ser repassado toda vez quando há algum reajuste para a menos, deve repassar esse desconto ao consumidor, e no caso, quando há algum aumento, não pode se aproveitar esse momento para fazer um aumento superior daquele aumento autorizado. Todos os postos que adotarem algum aumento acima daquele aumento que foi ajustado ou que não repassarem o reajuste ao consumidor estão sendo autuados e podem responder aí penalidades que variam desde multa até mesmo a interdição do estabelecimento. Ricardo Cruz, presidente em exercício do PROCON, eu queria te agradecer pela gentileza de ter parado aí para nos atender. Muito obrigado mesmo, tá? E a gente conta sempre, né, com a participação atuante do PROCON, nesse caso, para sair em defesa do consumidor, para que o consumidor não seja prejudicado, de repente, com uma situação como essa, que a gente estranha muito, de já ter reajuste por conta de um conflito que está iniciando lá no Oriente Médio. Ricardo, muito obrigado pela gentileza. A gente agradece o espaço. Eu queria dar só um último recado, né? Pois não? Você consumidor que está nos ouvindo, você é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo. Exija seus direitos e ajude o PROCON nessa luta. Então, se você, consumidor, se identificou no posto que você costuma abastecer, um aumento de forma injustificada, você pode formalizar a sua denúncia, tirar foto, mandar no aplicativo do PROCON em qualquer região do estado, em qualquer município do estado, todos os municípios do estado que a gente receber denúncia, vamos encaminhar a nossa fiscalização para garantir o respeito ao direito do consumidor.